Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de virtudes, mas eu duvido que vocês já tenham ouvido falar que elas são divididas em cardeais e teologais. Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender do que eu estou falando. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Igor Monteiro aqui do canal Literatura para Leigos, espero que estejam todos bem. Bom pessoal, vamos lá. No vídeo de hoje eu estarei comentando mais um capítulo do livro Cristianismo Puro e Simples, este aqui. Como vocês sabem, né, este livro é dividido em 4 livros, já estamos no livro 3, e hoje eu estarei falando do capítulo 2, que tem o nome As Virtudes Cardeais, como vocês podem ver aqui. Então estamos no livro 3. O livro 3 tem o tema A Conduta Cristã. Então estamos falando de conduta cristã. E hoje, especificamente, estaremos falando do capítulo 2, que tem o título de As Virtudes Cardeais. E assim, logo no início do capítulo, C.S. Lewis ele já fez questão de diferenciar as virtudes cardeais e as virtudes teologais. Então, assim, eu nem sabia disso, mas existe essa divisão, né? Existem as virtudes cardeais e as virtudes teologais. As cardeais, ele resumiu falando que elas são aquelas que todas as pessoas civilizadas praticam ou deveriam praticar. Agora, as virtudes cardeais, as virtudes teologais, são aquelas que somente os cristãos praticam, né? Só os cristãos têm. E neste capítulo 2, ele, conforme o título vocês já ouviram, né? O título é As Virtudes Cardeais, ou seja, então esse capítulo 2 aqui, ele vai abordar somente as virtudes cardeais. E quais são elas? A primeira que ele aborda aqui é a prudência, a segunda que ele vai abordar é a temperança, a terceira é a justiça e a quarta é a fortaleza. E assim, ele logo que ele faz essa introdução, ele cita as virtudes, ele fala da origem da palavra virtude. E esse nome cardeal, virtude cardeais, ele já fez questão logo no início do capítulo de desassociar com a ideia de pertencer à Igreja Católica Romana. Ele já logo ali nas primeiras páginas, nas primeiras linhas, né, do capítulo, ele já tirou essa ideia e citou a origem da palavra cardeal. Cardeal no sentido de ser crucial, né? No caso, na questão de ser algo crucial para nossas vidas. E a origem dessa palavra é dobradiça de porta, né? Cardeal é uma palavra latina que a origem dela, além de ser latina, na língua latina significa dobradiça de porta. E lendo o capítulo, eu faço uma analogia que, assim como a dobradiça de porta ajuda as portas a se moverem corretamente, as virtudes cardeais nos ajudam a agir corretamente nas mais diversas áreas das nossas vidas. Então, vocês vão perceber aqui, né, que elas são de fato cruciais, independente até mesmo de você ser cristão ou não. Vocês sabem, o livro é um livro cristão, né, mas ele o tempo todo ele procura aqui dialogar tanto com cristãos como não cristãos. E ele vai dar alguns exemplos sobre a questão das virtudes, e vocês vão ver que esses princípios, essas virtudes, elas são de fato cruciais, independente de religião. Só que em alguns momentos ele chama atenção para os cristãos, até porque é o público-alvo, né, principal ali que ele se propôs a escrever. Então vamos lá. A primeira virtude é a prudência, e a prudência
ele fez questão de citar que a prudência no sentido de você, além de ser prudente, você procurar ter bom senso, né, nas mais diversas áreas da sua vida, né? É muito importante, né? E por isso que eu falei, independente de você ser cristão ou não, é importante que você consiga, né, exercer prudência. E isso, assim como as outras virtudes, vocês vão ver que assim, todas elas vai depender, né, da prática diária. Você vai ter que, para a gente conseguir alcançar essas práticas, a gente vai precisar de toda uma vida, né? Vão ter momentos que a gente deveria agir corretamente, agir com prudência, e a gente acaba, né, não agindo. Mas a primeira é essa, é a prudência no sentido de você ter bom senso. E trazendo para o lado cristão, ele dá exemplos de que é prudente, né, e também é de muito bom senso que o cristão ele estude, ele venha conseguir desenvolver a sua fé, né, estudar a sua fé. E como que ele consegue isso? Por meio da leitura da Bíblia, né, e dos livros, né, de teologia que existem. Então, só o cristão só consegue, né, ter, né, no bom senso, né, por meio dessas práticas diárias de leitura da palavra de Deus. Então é muito importante que você, como cristão, você consiga também, né, tá estudando a sua fé, né? E ele dá um exemplo aqui que assim eu achei interessante, que eu também nunca tinha parado para, embora seja depois que eu li, né, no livro, é algo que de fato assim acontece naturalmente. Ele fala que o próprio ato de a pessoa se tornar um cristão já é um tipo de educação, né? Porque não adianta, a pessoa vai ter que ler a Bíblia, vai ter que, até se ela quiser ser, né, um bom cristão, é prudente que ela leia a Bíblia e estude. Então, ele fala que de qualquer forma o cristão, o intelecto dele vai se desenvolvendo. Então, assim, ele foi categórico aqui em falar, não, se você se tornar um cristão, naturalmente, né, o seu intelecto será desenvolvido. E faz até muito sentido também com o que o apóstolo Paulo falou lá se eu não me engano, em 1 Timóteo ou em 2 Timóteo, agora não sei de cabeça, mas ele fala mais ou menos assim, né? Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja corretamente a palavra de Deus. Então, assim, para você manejar corretamente a palavra de Deus, você tem que estudar, não tem para onde correr. Isso é um desafio para todos nós, né? Não é fácil, né? Nós temos os nossos compromissos, nossas correrias, mas é um desafio, né? Você, para se tornar um bom cristão, você tem que estudar. Então, faz sentido com essa virtude aqui, né? Que é a virtude da prudência. A segunda virtude é a virtude da temperança. E aí, Lewis ele cita o tempo dele, né? Que na época dele, isso nós estamos falando lá, né, dos meados do século XX, né, no período ali da Segunda Guerra Mundial. Naquele período ali, a temperança ficou muito associada com a moderação, com a bebida alcoólica, né? Só que vocês vão ver, lendo o livro, que ele expande essa questão da temperança. E o que significa temperança? Significa moderação. E Lewis ele vai falar sobre essa virtude, que a virtude da temperança, né, a virtude da moderação, tem a ver com você ser moderado não somente com bebida alcoólica, mas com os diversos prazeres da sua, da minha, das nossas vidas, né? Porque assim, ele cita até o exemplo da religião que defende a abstenção total da bebida, que é o islamismo. Aí ele compara, né, que o cristianismo nunca defendeu, né, historicamente, a abstenção total de bebidas. Mas, pelo contrário, a religião que defende a abstenção total de bebidas é o islamismo, não o cristianismo.
Mas qual é o meu papel como cristão, o teu papel como cristão? Principalmente na questão da bebida. É ser moderado, né? Eu sei que isso acaba sendo um problema dependendo de qual de qual matriz evangélica você faz parte, né? A questão da bebida alcoólica não é um problema, né? Pelo menos até onde eu sei, não é um problema com os cristãos católicos, mas dependendo do segmento evangélico, acaba sim se tornando um problema, né? Porque para muitos a bebida alcoólica, né? O cristão beber, né? É um pecado, mas historicamente, né? Na tradição cristã nunca foi um pecado. A própria Bíblia não condena a bebida, né? A você beber, né? A única coisa que ela condena é de fato a embriaguez. Mas eu acho que o exemplo também que eu posso dar em relação a essa questão da bebida também é com o apóstolo Paulo em Romanos 14, que ele estava falando sobre comida e bebida. Ele não estava ali especificamente falando somente de bebida alcoólica, mas ele estava falando dos costumes, porque naquele período ali de Romanos 14 era o período ali da primeira era cristã e a igreja estava sendo formada por cristãos judeus e cristãos gentios. Então, os gentios tinham suas tradições, né, de comidas e os judeus também. E aqueles costumes ali, aquelas culturas, acabaram tendo uma série de problemas, principalmente nessa questão de bebidas e comidas. E o apóstolo Paulo foi categórico ali, né? Se aquilo ali, se aquela comida ali escandaliza o seu irmão, se aquilo ali é um problema para o seu irmão, e agora, né, trazendo para o contexto, né, do cristianismo. Se aquilo ali é um pecado para o seu irmão, o ideal é que você não beba, o ideal é que você não coma. Então, assim, o que nós podemos trazer de aplicação para a nossa vida nessa questão aí vou até do exemplo do apóstolo Paulo. Se você tem um irmão em Cristo e para ele a bebida alcoólica é um problema, é só você não beber na frente dele, é só você não beber quando está com ele. Por quê? Porque o mais importante não é nem a bebida nem a comida, mas a comunhão, né? É você estar ali compartilhando aquele momento com o seu irmão. Então, tanto faz se você vai beber bebida alcoólica ou se você vai tomar um suco, um refrigerante, porque o mais importante é a comunhão. Então, assim, o que pode se tornar um pecado? No momento que você está junto ali e você está escandalizando seu irmão, aí sim isso pode vir a se tornar um pecado, né? Ou então, por exemplo, se você tem um passado, não sei, né, você que está assistindo esse vídeo, de repente você já teve problemas com álcool, já teve problemas na sua vida, então, de fato, para você é importante que você, né, venha se abster de tomar bebidas alcoólicas, porque para você aquilo ali é um problema, né? E de fato para você aquilo ali vai acabar se tornando um pecado. Mas tá vendo como que uma virtude depende da outra, né? A questão da prudência, de você ter bom senso, acaba se associando também com a temperança. Então é uma questão até de bom senso, né? Se você sabe que, por exemplo, você tem um amigo, você tem um irmão em Cristo, que depois que se converteu conseguiu sair do vício das bebidas. Pô, se você vai beber ao lado dele, então sim, não faz sentido, não é prudente, não você não vai estar agindo de bom senso fazendo isso, pelo contrário. Então, tá vendo como que as virtudes elas se completam, né? Então, assim, uma está atrelada à outra. Então, é de bom senso que você não beba ao lado de pessoas que têm problema com isso ou de pessoas que se incomodam. Existem pessoas que se incomodam realmente. Então, é uma questão de fato de bom senso, né? Mas, assim, para sair um pouco para terminar essa virtude aí da temperança, ele, como eu falei, como eu já falei, mas reforçando, o C.S. Lewis ele defende que a temperança é a moderação, né? Então, assim, embora ele tenha dado o exemplo da bebida, que naquela época
era um dos exemplos mais polêmicos, né? Por isso que eu acredito que ele citou esse exemplo, e também é muito polêmico também nos dias de hoje. Ele faz questão aqui no livro de falar que assim, a moderação ela tem que ser aplicada para todos os prazeres da vida, e não somente a bebida. Então, assim, independente até mesmo se você é cristão ou não, é prudente que você seja moderado, né? Que você saiba, sim, né, praticar os prazeres da vida, mas que com moderação, né? Porque qualquer excesso, né, faz mal. Então, é praticamente isso. Aí agora, já falei, né, da primeira virtude, que é a virtude da prudência, já falei da temperança, e agora eu vou falar da virtude da justiça. A virtude da justiça, ele deu o exemplo dos tribunais, né? Só que ele falou que a justiça não é somente aquela que nós vemos nos tribunais, né, onde é composto por juízes, advogados, réu, vítimas. Não. Aquele modelo ali é um modelo de justiça, mas ele elevou o patamar da justiça, né? A justiça, no sentido de virtude, é a questão de eu e você termos atitudes justas nas nossas vidas, né? Ele até deu exemplo, ele falou aqui sobre a questão do jogo limpo, ou seja, você está o tempo todo, né, sendo justo, agindo corretamente. Então ele acabou elevando essa questão, a justiça como virtude é o jogo limpo, independentemente das circunstâncias, independentemente do que isso vai gerar, né, do que vai acontecer na sua vida. Então, essa é a virtude da justiça, que você e eu venhamos a ser justos, né, nas mais diversas áreas de nossas vidas. E é um desafio para todos nós. A quarta virtude é a virtude da fortaleza. E ela tem a ver com a questão de você ser corajoso, ser forte, né, ao enfrentar os perigos da vida, mas ela também tem a ver com você exercer a força nos momentos de dores, nos momentos difíceis da vida, quando chegarem os dias maus. Porque fatalmente eles vão chegar, se ainda não chegaram na sua vida. Todos nós passamos por dias maus, por dias difíceis, e nós, nesses momentos da vida, nós vamos ter que recorrer a essa virtude, que é a virtude da fortaleza. Então, que você consiga, nesses momentos difíceis, de dores, vocês consigam resistir, né? Porque a gente tem a tendência de, quando está passando por um problema, achar que somente nós que passamos por aquilo ali, né? Mas a verdade é que não, todos passam, né? Uns menos, outros mais, mas todos têm dias maus, todos têm dias difíceis. E é nessa virtude que nós devemos recorrer. E no final do capítulo, ele termina falando exatamente isso, que uma completa a outra, né? Que nós não devemos exercê-las de maneiras isoladas. E essas virtudes, elas têm a ver com o caráter, né? Com o caráter que cada um de nós temos. E à medida que nós vamos praticando essas virtudes, nós vamos melhorando como pessoas, e o nosso caráter também vai melhorando, e nós vamos conseguindo, sem até perceber, né? Mas nós vamos melhorando, nós vamos ficando melhores pessoas. E eu gostaria até de ler o finalzinho, as últimas palavras do capítulo, que nada melhor que a própria palavra do autor. E no final aqui do capítulo ele diz assim: a questão não é que Deus vai impedir seu ingresso na eternidade se você não demonstrar certos traços de caráter. A questão é que, se as pessoas não possuírem pelo menos uma noção dessas qualidades dentro delas, então não haverá condições externas capazes de produzir um céu para elas. Isto é, não haverá condições que possam fazê-las felizes, com um tipo de felicidade intensa,
forte e inabalável que Deus deseja para nós. Então assim, é uma questão até mesmo assim de caráter. É algo que tem que estar dentro de nós, né? As virtudes, nós temos que procurar praticá-las com a verdade das nossas almas, independente de quem esteja, né, perto de nós, até mesmo quando estamos sozinhos, né? Principalmente até quando estamos sozinhos, né? Nós devemos exercer essas virtudes, né? E essas virtudes, elas, agora falando para o público cristão, elas, em todas as áreas, em todos os momentos da nossa vida mesmo. Eu não estou aqui só falando na igreja, embora os ministérios das igrejas, eles são muito importantes, mas eu estou falando de vida, né? De vida mesmo cristã, de jornada cristã e da vida, independente também da jornada cristã, né? Da nossa vida, nós como pessoas. É um desafio para todos nós, por isso que elas são cardeais, elas são cruciais para nosso desenvolvimento, né? Então é isso, eu espero que todos tenham gostado desse vídeo. Antes de eu terminar, eu gostaria de pedir desculpa, porque vocês sabem que eu estou tendo um pouco de dificuldade para estar aqui com vocês com mais frequência. Em setembro eu consegui gravar com mais intensidade, porque eu estava de férias. Ao retornar do trabalho, fui convidado para um setor, aceitei esse setor, estava bem. Quando estava começando a organizar minha vida ali nesse setor, eu fui convidado para um outro setor, melhor ainda, e mexeu também com a minha escala, mas à medida que o tempo for passando, eu acredito que eu vou conseguir ajustar minha escala e vou conseguir estar mais vezes aqui com vocês. Tá ok, pessoal? Espero que todos tenham gostado. Um abraço a todos.